Olá, pessoal. Aqui nesse vídeo, vamos trazer considerações sobre conquista pessoal, ou um termo sinônimo a ela, autorrealização. Fique aqui com a gente e saiba o que a logoterapia e o que Viktor Frankl tem a dizer a respeito desse tema. Mas antes, quero convidar você desde já a deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal da Escola do Sentido, ativar o sininho das notificações. Eu me chamo Thalene Chagas, sou psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras da Escola do Sentido, e convido você hoje, aqui nesse vídeo, a refletir comigo sobre conquista pessoal, autorrealização, a partir de uma indagação que foi feita a Viktor Frankl em uma das suas palestras e da resposta dele. Vou trazer inicialmente a pergunta, na sequência a resposta de Viktor Frankl, e nós vamos trazer aprofundamentos, compreensões e considerações sobre elas, o que elas têm a ver com esse tema principal da conquista pessoal e da autorrealização, e qual o impacto dessa compreensão nas nossas vidas. Viktor Frankl foi perguntado em uma palestra sobre a questão da autorrealização. Aqui vai a pergunta. Como um homem trabalha para a autotranscendência em contraste com a autorrealização? Vou trazer para você aqui as aspas da resposta de Viktor Frankl e depois nós vamos explorar essa resposta e compreendê-la melhor. Textualmente, a resposta é a seguinte: não desejo rebaixar o conceito da autorrealização. Mantenho contato com Abraham Maslow e admiro-o muito. Ambos concordamos que a autorrealização é algo excelente. No entanto, a autorrealização só pode ser obtida na medida em que o homem cumpre o sentido de sua vida, realiza o sentido único de cada situação única da vida. Então, a autorrealização ocorre de modo automático e espontâneo, por assim dizer, enquanto seria destruída se tentássemos obtê-la diretamente por meio da intenção direta. A autorrealização depende do cumprimento de um sentido, sendo efeito deste e não um objetivo. Quem foi Abraham Maslow e por que ele está citado logo no início da resposta de Frankl? Bom, Maslow foi um psicólogo norte-americano ligado ao movimento humanista muito forte nos Estados Unidos da segunda metade do século XX. Maslow formulou a teoria da hierarquia das necessidades humanas, ou simplesmente teoria das necessidades humanas, fortemente conhecida e representada pela famosa pirâmide de Maslow, que nós vamos colocar aqui na imagem para você conhecer, caso você não tivesse conhecido ainda, ou para você se recordar, caso essa pirâmide já tenha aparecido nos seus estudos em algum momento. Então, Maslow ele criou uma leitura, né, da teoria da motivação, na qual o ser humano ele vai buscando satisfazer suas necessidades, inicialmente das mais básicas para as mais complexas, né? E que primeiro você satisfaria as necessidades mais básicas e, na sequência, você ia subindo de objetivo na pirâmide. Vocês vão ver, né, que Viktor Frankl ele respeita muito essa noção, todo o estudo de Maslow. No entanto, ele vai trazer algumas considerações que a gente vai desenvolvendo aqui ao longo do vídeo, mas eu já queria chamar a atenção para você o seguinte: você que conhece um pouco ou muito da história de Viktor Frankl sabe da experiência dele nos campos de concentração. E caso você não saiba ainda, eu convido você a buscar aqui no canal, temos vários vídeos aqui no canal da Escola do Sentido sobre a história, sobre a biografia de Viktor Frankl. Então, Frankl vivenciou os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, né? E lá onde ele teve diversas experiências pessoais e observou e compartilhou as experiências de diversas outras pessoas, era um contexto onde muitas das necessidades muito básicas do ser humano não eram satisfeitas. E ainda assim, ele encontrou pessoas lá, e ele próprio, em alguns momentos, também esteve assim, em processos de momentos de vivência de sentido. E até podemos dizer também momentos de realização pessoal, de autorrealização pessoal. Então, Frankl tinha experienciais, vivenciais, biográficos e empíricos, vamos colocar assim, né, observados, de experiências humanas que fugiam dessa lógica de você ir suprindo necessidades e encontrando a realização na hierarquia
dessas necessidades. Então, embora Frankl respeite bastante os escritos e os estudos de Maslow, ele vai trazer algumas considerações divergentes com essa visão de Maslow e também vai trabalhando elementos que Maslow trabalhou, e aqui a gente destaca a autorrealização porque ela é o foco da pergunta, mas de uma outra forma, o elemento da autorrealização, mas com outras considerações, que é o que nós vamos ver a partir de agora. E agora, por que Maslow foi citado por Frank logo no começo da resposta? Frank tem uma visão particular a respeito da motivação humana, e entra em certos conflitos com essa pirâmide que você acabou de ver, mas é um diálogo fecundo esse que há de contrapontos entre Frankl e Maslow. Frankl não vai simplesmente invalidar o que Maslow falou, ou dizer que a pirâmide não tem nenhuma importância, ou não negar que haja necessidades. Porém, Viktor Frankl, ele vai ter uma compreensão específica de motivação, que a gente vai passar a apresentar a partir de agora, e vai relocalizar um conceito importante, que é a autorrealização, demonstrando que a autorrealização tem importância para ele, assim como tinha importância para o Maslow, como ele próprio coloca na resposta, né? Nós dois achamos que a autorrealização é algo excelente, entretanto, Frankl tem uma outra visão de onde está a autorrealização nas nossas vidas. E como vocês já viram, né, que eu já fui mencionando o que seja autorrealização. Autorrealização aqui está no sentido de uma conquista pessoal, de uma celebração, de uma experiência de conquista pessoal, de alcance, de uma espécie de vitória da pessoa, né? Então, de algum modo, essa pessoa se sente feliz, se sente alegre, se sente honrada, justificada por algo, né? E qual é a importância dela nas nossas vidas? E qual é a compreensão logoterapêutica a respeito da autorrealização? Nós vamos continuar conversando a respeito aqui nesse vídeo. Mas para que você tenha uma compreensão mais ampla da autorrealização e de como Frankl localiza ela em sua teoria, eu preciso relembrar para você o conceito da vontade de sentido. Então, para Frankl, a vontade de sentido é a motivação primária do homem para a existência. O homem como esse ser que se dirige ao mundo em busca de sentido. A gente tem um desenho clássico, um gráfico, que representa a vontade de sentido, né, que demonstra que o homem se dirige a algo ou a alguém na busca de cumprir uma missão. E é isso que é essa experiência de sair de si, de endereçar-se a algo ou alguém, que na logoterapia a gente chama de autotranscendência. Autotranscendência é essa que foi citada lá na pergunta. Se você lembrar bem, está lá no enunciado da pergunta que foi feita a Frankl. Por que resgatar a noção de vontade de sentido é importante? Para que você entenda o lugar da autorrealização nas nossas vidas, segundo Frankl. Quando nós vivenciamos essa experiência de se endereçar a algo ou a alguém, a uma missão ou a uma pessoa, nós fazemos esse caminho de endereçamento até este algo e este alguém. Cumprindo e preenchendo esse caminho, nós temos a possibilidade de vivenciar sentido. Nós experienciamos uma autotranscendência, que eu já defini aqui no vídeo para você, e temos a possibilidade de vivenciar sentido. Ao vivenciar sentido, nós podemos ter efeitos que podem ser de felicidade, de conquista do sucesso, de uma conquista pessoal e, portanto, de uma autorrealização. E aqui eu já estou dando a dica de onde é o lugar da autorrealização no olhar de Viktor Frankl. Para Viktor Frankl, portanto, a autorrealização, bem como a felicidade e o sucesso, elas são uma espécie de efeito espontâneo da concretização da realização do sentido. Isso nos leva, portanto, para as conclusões que nós precisamos tirar já aqui no final deste vídeo, nas implicações da nossa vida. Então, segundo esse raciocínio, nós não deveríamos buscar a felicidade ou o sucesso, a autorrealização, a conquista pessoal, perseguir isso como um objetivo. Segundo Frankl, e no olhar de Frankl, a partir
da teoria motivacional da vontade de sentido, nós deveríamos buscar um motivo, uma razão para o qual nós nos endereçamos, para o qual nós nos direcionamos. E ao vivenciar esse direcionamento a essa causa, a esse motivo, a autorrealização, que é importante, a conquista pessoal, que é importante, vem como um efeito. Ela não é, portanto, o objetivo da nossa busca. Ela é um efeito de nós termos trilhado um caminho de busca de vivenciar um sentido, um motivo, realizar uma missão, amar uma pessoa, vivenciar com dignidade um sofrimento, né? E a partir daí, então, Thalene, o que é que eu posso pensar? Que, por um lado, você pode refletir sobre quais são os seus motivos, quais são suas razões, para que você se endereça, ou para quem você se endereça, e verificar, e perceber, e compreender o quanto trilhar esses caminhos preenche sentido para você, né? E não só perceber retrospectivamente, mas buscar se lançar responsavelmente com uma postura pessoal, né? Daqui para frente em cada situação, em cada colocação. Ah, Thaline, mas eu não encontro essa razão, esse motivo, eu não sei para que ou para quem é digno de que eu me enderece, né? Então você já tem uma missão, buscar conhecer qual é o seu motivo, qual é a sua razão, né? Se colocar nessa postura de interessado em descobrir o que te desperta a atenção, o que te desperta os afetos, para que a partir daí você possa ir desdobrando uma experiência pessoal de conhecimento a respeito das razões e dos motivos que pessoalmente lhe interessam e que, portanto, poderiam lhe conferir uma trajetória de sentido. Daí você vai estar bem mais próximo da autorrealização, bem como da felicidade, do sucesso, do que se você for perseguir eles diretamente, sem que haja um sentido, uma razão, um motivo para o qual você concretamente se endereça, existencialmente se endereça. E agora eu queria convidar vocês, a partir dessas reflexões, dessas compreensões que fomos tendo, a retomar a pergunta e a resposta e fazermos o fechamento juntos desse vídeo. Então, a pergunta dizia assim: como o homem trabalha para a autotranscendência? E aqui no vídeo já vimos, autotranscendência se trata de direcionar-se a algo ou alguém em contraste com a autorrealização. A pergunta feita a Frankl foi essa. E agora, com os elementos que nós temos no vídeo, eu acho que você já pode perceber que entre autotranscendência e autorrealização não há propriamente um contraste, né? Há uma conexão muito forte. E vamos retomar, então, a resposta do Frankl. Não desejo rebaixar o conceito de autorrealização. Exato. Frankl não está desvalidando a autorrealização. Aí ele coloca, né? Mantenho contato com Abraham Maslow e admiro. E agora você já sabe porque Frankl citou Maslow. Maslow é uma referência quando a gente pensa teoria da motivação e, por conseguinte, elementos como a autorrealização. Abraham Maslow é essa referência, com a sua teoria da hierarquia das necessidades e com a pirâmide que representa essa teoria. Ambos concordamos que a autorrealização é algo excelente. Então, aqui nós temos um ponto de concordância entre Frankl e a teoria de Abraham Maslow. No entanto, a autorrealização, e aqui o Frankl coloca a sua visão e a visão que ele propõe como base para a logoterapia. No entanto, a autorrealização só pode ser obtida na medida em que o homem cumpre um sentido de sua vida, realiza um sentido único de cada situação única da vida. Então, aqui começam as divergências entre o que Frankl está propondo e a famosa proposição motivacional de Maslow. Para Frankl, não necessariamente você precisa obedecer àquelas pirâmides. Você só vai ser feliz no sentido de alcançar e de conquistar o preenchimento de necessidades
mais culturais, por exemplo, se você estiver satisfeito as necessidades mais primárias e básicas. Até porque Frankl coloca, né, que, por exemplo, no contexto dos campos de concentração onde ele viveu, muitas vezes faltou o básico do humanamente necessário, e ainda assim pessoas encontraram sentido naquele contexto. Então, a experiência de Frankl, propriamente nos campos de concentração, entra em conflito com algumas premissas da pirâmide de Maslow. Isso vai querer dizer que Frankl invalida completamente a pirâmide de Maslow? Não. Mas Frankl vai trazer essa consideração da importância de você considerar a vontade de sentido, que é um elemento fundamental da logoterapia, que você viu o gráfico, né, que tem a ver com a experiência da vivência da autotranscendência, e que quando você vivencia essa experiência da autotranscendência se direcionando a algo ou alguém, e, portanto, tendo a oportunidade de vivenciar sentido, é aí que a autorrealização pode aparecer como um efeito. A autorrealização é o único efeito de uma vontade, de uma experiência de sentido? Não necessariamente, né? Você pode ter a felicidade, você pode ter uma sensação de honra, de dignidade. São várias sensações possíveis, vários efeitos possíveis, mas a autorrealização é certamente um desses efeitos possíveis, né? E continuando aqui, então a autorrealização ocorre de modo automático e espontâneo, por assim dizer. Enquanto seria destruída, né, e olha a palavra forte que o Frankl usa, destruída se tentássemos obtê-la diretamente. Então, segundo as considerações de Frankl e o que ele traz para a nossa reflexão, se a gente começa a colocar como alvo a felicidade, o sucesso e a própria autorrealização, nós começamos a errar e nos distanciar desses alvos que nós mesmos colocamos. Por quê? Porque eles precisam ser efeitos espontâneos de uma vivência de sentido. Quando eu começo a colocar eles como objetivos, como metas, como alvos, eu perco a espontaneidade, perco o caráter de missão, de uma busca pelo sentido, de uma busca de realizar uma missão, de encontrar uma pessoa, e passo a tentar fabricar essa felicidade, como se isso fosse possível, a tentar fabricar, a artificialmente conquistar não só a felicidade, mas o nosso tema principal aqui, que é a autorrealização. E fazendo isso, vamos dizer assim, forçando essa barra, né, a gente acaba tornando a autorrealização, a felicidade e o sucesso mais distante. Ou, para usar a palavra de Viktor Frankl, acabamos destruindo a possibilidade de vivenciar essas experiências da autorrealização, principalmente, que está aqui colocada no vídeo, mas também do sucesso da felicidade, por exemplo. Então, retomando a palavra do Frankl, então a autorrealização ocorre de modo automático e espontâneo, por assim dizer, enquanto seria destruída se tentássemos obtê-la diretamente, por meio da intenção direta. A autorrealização depende do cumprimento de um sentido, sendo o efeito deste e não o objetivo, como já comentamos. Então, aqui no finalzinho desse vídeo, eu queria só relembrar com você que, a partir dessa pergunta, com a qual Viktor Frankl foi indagado em uma palestra, nós refletimos sobre a autorrealização, essa vivência de uma conquista pessoal, sentir-se realizado, pessoalmente realizado. Vimos que isso não é algo qualquer, é sim uma experiência muito valorosa, é sim uma experiência a qual a logoterapia dá bastante valor. Entretanto, o que Frankl coloca é que a conquista pessoal, a autorrealização, não é um objetivo nele mesmo. Nós precisamos buscar motivos, razões, missões na vida. E quando nós vamos realizar esses motivos, razões, missões na vida, podemos encontrar sentido, e a autorrealização, a conquista pessoal, é um efeito espontâneo, quase, e podemos dizer até assim, automático, desta realização. E qual a implicação disso, dessas reflexões aqui na sua vida?
Você pode refletir sobre se você tem vivenciado essa experiência de preencher sentido, dedicando-se a razões, motivos, pessoas especiais. É uma reflexão que você pode fazer por um lado. E por outro, se você chegar à constatação que no momento você não está vivenciando isso, você não tem um motivo, uma razão clara para se dedicar a algo, a alguém, você é convidado a essa busca, a busca de descobrir suas razões, seus motivos, aquilo que particularmente lhe é caro, e diante do qual e de quem você gostaria de se dedicar, de endereçar-se a essas missões, a essas pessoas, a essas situações. Fazendo isso, você estará mais perto da autorrealização do que se você colocar a autorrealização como uma meta e buscar fabricar um caminho para chegar até ela. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenha, de alguma forma, contribuído para a sua experiência pessoal, que as compreensões e as considerações aqui trazidas enriqueçam as suas reflexões sobre a sua trajetória existencial, como ela tem sido vivida até aqui, também com seus propósitos daqui para frente, né? Sugiro que você compartilhe conosco aqui no espaço dos comentários qual parte do vídeo mais te interessou, qual parte do vídeo te tocou de uma forma diferente. É super importante para nós que gravamos os vídeos, né? Ter uma noção de como ele chega até vocês, né? Qual foi o impacto, que nós possamos ir traçando um diálogo. A gente vai buscar sempre, na medida do possível, responder e repercutir os comentários. Queria pedir especialmente que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para quem o assunto dele você acredita que faça sentido, tenha impacto. Queria compartilhar também que a pergunta trazida aqui nesse vídeo e a resposta de Viktor Frankl foi tirada do livro A Falta de Sentido, né? É assim que, com esse título que ele está publicado aqui no Brasil, mais especificamente na página 146. Então, se você quiser consultar, fica à vontade. Tem outras perguntas e outras respostas de Frankl que provavelmente a gente vai trazer considerações e reflexões em outros vídeos. Queria lembrar você também de deixar um like no vídeo, se inscrever aqui no canal da Escola do Sentido, e deixo um grande abraço, já desejando próximos encontros com vocês em outros vídeos sobre outros assuntos.